Se nós levarmos em conta que 70% de nosso planeta está coberto de água, não chega a ser uma surpresa imaginar que ainda existem diversos mistérios e fenômenos do fundo do mar que ainda não descobrimos, desde navios afundados a enormes ecossistemas. Mesmo assim, muitas dessas descobertas e achados no fundo do mar se tornam motivo de especulação e teorias, já que é muito difícil explicar suas origens e se são obras do ser humano ou da própria natureza. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 5 descobertas secretas no fundo do mar. O Santo Graal dos naufrágios. O Império Espanhol, no ápice de seu poder, chegou a dominar o equivalente de 13% de toda a área continental do planeta, estabelecendo colônias na Europa, na Ásia, na África, na Oceania e, é claro, nas Américas. A Espanha conseguiu conquistar tudo isso, em grande parte por estar à frente de uma das maiores potências navais da história, e só começou a perder espaço quando a França e a Inglaterra decidiram entrar na competição pela dominação mundial. Pois um antigo galeão espanhol, que foi afundado pelos britânicos há 300 anos, na época em que as águas começaram a ficar mais conturbadas, foi encontrado no fundo do mar do Caribe, em 2015. De acordo com o portal de notícias ABC News, se trata de um famoso galeão espanhol chamado San Jose, que há décadas era procurado por caçadores de tesouros de várias partes do mundo. Considerada como uma espécie de santo graal dos antigos naufrágios, a lendária embarcação estava carregada com ouro, prata e pedras preciosas quando afundou, em 1708. O galeão foi finalmente encontrado no dia 27 de novembro de 2015, próximo a Cartagena, na Colômbia, e o anúncio foi feito pelo governo do país. O próprio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se manifestou a respeito do chamado, dizendo que o tesouro localizado é o mais valioso já descoberto na história da humanidade. Segundo Nina Gogoski, do portal The Huffington Post, o navio transportava uma carga, hoje estimada a 17 bilhões em ouro e prata, destinada a ajudar a financiar a Rússia em sua guerra contra a Inglaterra. E isso que a cotação do tesouro caiu drasticamente devido à desvalorização da prata ao longo dos séculos. Para você ter uma ideia, de acordo com uma estimativa apresentada por uma empresa norte-americana especializada na busca de embarcações naufragadas, quando afundou, o San Jose transportava uma fortuna superior à renda anual da Espanha na época, ou seja, um montante calculado de mais de 50 bilhões de dólares. A embarcação foi encontrada tombada sobre uma de suas laterais, e os especialistas conseguiram confirmar que se tratava do San Jose após identificar os canhões de bronze entalhados com golfinhos do galeão. No entanto, antes mesmo da descoberta acontecer, ela já estava envolvida em uma acalorada batalha judicial, iniciada no final da década de 80. Acontece que a companhia que apresentou a estimativa relacionada com o valor do tesouro vem ativamente tentando localizar o San Jose desde o início dos anos 80 e desde então investiu vários milhões de dólares tentando encontrar o galeão e defendendo os direitos da companhia sobre a carga do navio. Na verdade, os problemas legais começaram depois que a empresa fez um trato com o governo colombiano de dividir o que fosse resgatado do fundo do mar. Só que após compartilhar as coordenadas do local onde a companhia acreditava que o galeão havia naufragado, os colombianos voltaram atrás e proibiram os norte-americanos de visitar o local, e inclusive ameaçaram empregar o exército caso as ordens não fossem respeitadas. Segundo o ABC News, para encontrar o lugar do naufrágio, um time de especialistas formado por pesquisadores colombianos e de outros países estudou as condições dos ventos e das correntes marítimas do século XVIII, além de investigar os registros coloniais, tanto colombianos como espanhóis. Durante a varredura, pelo menos outras 5 embarcações foram localizadas pelos especialistas, mas acredita-se que mais de 1000 navios naufragados se encontrem sob o mar do Caribe, próximo à costa da Colômbia, dos quais entre 6 e 10 podem conter grandes tesouros. O misterioso som de Julia. Em 1999, um misterioso e assustador som foi captado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. O misterioso som, que não dura mais do que 15 segundos, recebeu o nome de Julia e se assemelha muito com o choro ou gemido de uma pessoa. É aquele tipo de sinal que brinca com a nossa imaginação se considerarmos que apenas 5% de todos os oceanos foram explorados pelo ser humano. Os pesquisadores da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional acreditam se tratar do som de um iceberg que está arranhando o fundo do mar, mas a imaginação humana ainda gosta de imaginar que se trata de algum leviatã ou criatura semelhante.
pirâmide subaquática nos Açores. Algo realmente interessante foi descoberto abaixo da superfície da água nas ilhas de São Miguel e Terceira, nos Açores. Aparenta ser uma pirâmide de 20 mil anos de idade, com 60 metros de altura e 8 mil metros quadrados de base. Sua origem não é conhecida e não se sabe nem mesmo se foi construída por seres humanos ou se é apenas mais uma curiosa formação natural. O fato estranho sobre a pirâmide é que ela foi descoberta muito tarde na história, apenas em 2012, mesmo que cientistas estudem a atividade vulcânica da região há um bom tempo. Cidade submersa de Xicheng, na China. Em 1959, a construção da barragem em uma usina hidrelétrica inundou 27 aldeias do interior da China, incluindo uma cidade histórica chamada Xicheng. Depois de décadas de esquecimento, desde os anos 2000 vem aumentando o número de expedições que buscam mapear e recuperar o patrimônio histórico dessa localidade perdida, que está a cerca de 30 metros abaixo da superfície. As locomotivas perdidas. Quando o capitão Paul Hepler estava mapeando o fundo do mar na costa do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1985, fez uma descoberta bizarra. Encontrou 2 locomotivas de trens, posicionadas corretamente. Mergulhos subsequentes revelaram que as locomotivas pertenciam a um dos primeiros modelos a serem construídos nos Estados Unidos, mas ninguém ainda sabe explicar como que foram parar no fundo do mar. Inúmeras teorias já tentaram explicar como que as locomotivas pararam lá. A mais aceita é que elas podem ter caído de um navio durante uma tempestade, mas como não existe qualquer registro que algo semelhante foi perdido, essa ideia se tornou apenas especulação. Mas e você? Conhecia alguma dessas descobertas? Deixe pra gente nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!